Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional, o nosso podcast tradicional. Essa semana a gente vai bater um papo sobre as eleições em 2020. É um ano cheio de coisa, né? O ano de 2020 está acabando. Está acabando com nós. Está acabando. Bom, agora em novembro a gente tem eleições nos Estados Unidos e temos as eleições municipais aqui no Brasil. E é sobre esse assunto que eu quero bater um papo. A gente quer bater um papo aí com você. Tem eu, Matheus Lima Mota. Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tades. E é isso aí. Quer saber o que crente tem a ver com isso? Crente tem nada a ver com política. Política é do diabo. Não. Vamos ver o que a gente tem a ver com isso. Vamos lá. Espera aí um cadinho que nós já vamos começar o assunto. Bom, gente. 2020, a gente teve a pandemia. Teve não, né? Ainda tá nos agarrando disso. A gente tem aí a pandemia, mas vai ter eleições. Quem estava não conseguiu adiar, quem queria entrar conseguiu adiar pouco. A gente tem agora, deixa eu ver quanto que vai ser. Deixa eu descer lá embaixo, porque eu na pauta nós botamos lá no final. Acho que é 3 de novembro. Não tá na pauta não, mas 15 de novembro. Ah, mas os Estados Unidos é doidão. Nos Estados Unidos, 3 de novembro nos Estados Unidos, eu acho que é as eleições lá. Apesar que lá tem as... Só que lá eu acho que assim, dá pra você ir votando, tem lugar que dá pra... Não é um dia só, né? Você vai votando. Acho que o fechamento é 3 de novembro. Vou ver aqui no Google rapidinho. Santo Google, eleições americanas. O Google disse aqui que é 3 de novembro, terça-feira. Ele disse que é isso aí. Que é o fechamento. Não sei se é isso mesmo. É o Google que está dizendo. Mas assim, as eleições é agora. Mas aí Porque assim, as eleições nos Estados Unidos é um pouco bem diferente da nossa. Tem lá os colegiados, né? Eles elegem os delegados no colégio eleitoral, e os delegados é que elegem o presidente. Estudei legal pro podcast. Tô sabendo legal. Mas assim, o que tem a ver os Estados Unidos com a gente? Primeiro porque é um dos maiores países do mundo, né? Populacionalmente, territorialmente. Agora, economicamente, é o maior país do mundo. Politicamente, ele tem uma expressão enorme. Então, no século passado... Como é que é, Marcos? Um abraço aí pro Donald Trump. Dá um abraço do homem. Vai que ele ganha de novo. Continua. O Bolsonaro está falando aí. Mas assim, qual é a importância? Porque assim, tudo que eles fazem acaba refletindo na gente. Igual comprar uma peça no computador. Fui pesquisar peça para o computador. Tá um absurdo. Por quê? Porque o dólar tá caro. O dólar é a moeda, a moeda universal do mundo, e é a moeda oficial dos Estados Unidos. Então tudo que eles fazem lá, de alguma maneira, impacta a gente. Então, aí eu tô aqui perdido como vai ser as eleições, porque esse ano tá para mim tá um pouco mais complicado. Nos outros anos eu acompanhei melhor, estava mais perto, mas é importante a gente ter uma noção e pedir a Deus, né, para escolher o presidente dos Estados Unidos. Apesar que, igual as últimas eleições, o Trump, eu tenho certeza que foi Deus que colocou o homem lá, né? Porque até o próprio partido estava indo contra ele. O cara era candidato pelo partido, e o partido fez campanha contra ele. Não queria que ele fosse candidato, depois não queria que ele fosse eleito. Quase fizeram campanha para Hillary. Não, vota na Hillary. Donald Trump é tipo igual José da Bíblia, entendeu? Os irmãos eram contra ele, até os irmãos eram contra ele. Porque conhece a falta todo mundo contra. Uma cova lá na cisterna lá também. Só isso. Tô faltando.
Mas é importante a gente ter noção, né, das eleições dos Estados Unidos. Agora, mais importante para a gente é as eleições municipais, agora que vai ter dia 15 de novembro. Que elas decidem tudo a respeito da nossa vida próxima, né? Igual as eleições do presidente, influencia muito, mas alguns detalhes é uma questão do prefeito, dos vereadores. Igual a nossa rua não tem asfalto. Isso daí o presidente não sabe, ele não tem noção. Ele sabe que, olha, aproximadamente tantos 1000 quilômetros no Brasil de estrada não tem asfalto. Ele não sabe que na minha rua não tem. O prefeito já é mais fácil, e isso é responsabilidade dele. O posto de saúde perto da nossa casa, às vezes tiver algum problema, a responsabilidade não é do presidente, não é do governador, é do prefeito. É o prefeito que está ali mais próximo, são os vereadores. Então, são eleições mais importantes nesse sentido. São coisas mais próximas ao nosso dia a dia. E a gente tem que ter uma noção disso. Agora, eu ainda estava até conversando com o Marquinhos aqui antes da gente gravar, né, começar a gravação, que as eleições para vereador, eu acredito que muitos vereadores não têm noção de como são eleitos. Porque eu fui ler aqui, gente, mas eu tive uma dificuldade de entender como que é esse cálculo. Se alguém teve facilidade de entender, por favor, me ajude. Porque eu tive dificuldade de entender. Que quantas é mais complicado, hein? Você fazer uma eleição num vereador. Rapaz, para você eleger um vereador, primeiro você tem que saber o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos na eleição. Então você tem que descartar ali o pessoal que não votou, o pessoal que votou branco e nulo, dividido pelo número de lugares a preencher. Então vamos lá, tem um exemplozinho aqui, eu vou usar esse exemplo não. Vamos dizer que o número de votos válidos foram 1000 e que a cidade tem 10 vagas para vereador. Então esse é um número hipotético. Eles vão precisar de 100 votos. Então é o quociente eleitoral. Então os partidos vão ter que ter 100 votos cada um para ver. Depois do quociente eleitoral é necessário calcular o chamado quociente partidário. Segundo o artigo 9º da resolução do TSE, o quociente partidário é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos pelos dados sobre o mesmo partido político pelo quociente eleitoral desprezado a fração. Fácil, né? Tranquilo. Número de votos válidos recebido pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. Se no mesmo pleito, né, do exemplo que a gente estava fazendo, um partido recebeu 200 votos válidos, o cálculo será o seguinte: número de votos válidos recebido pelo partido 200, dividido pelo quociente eleitoral de 100. Então esse partido vai ter 2 cadeiras na Câmara. Vocês viram que, assim, eu acho que você pode votar no vereador. Acho que foi 2 pessoas que escreveu isso. Foi a Dilma que estava mandando, estava ditando pro Lula escrever e o Lula escreveu. Aquela história é 30% de 20%, 7% de 30%. Ou seja, 7% é igual a 90%. Isso aí. Não, eu entendo que assim, é a tentativa de fazer uma coisa que seja representativa, né? A Câmara de Vereadores e a Câmara de Deputados são representativos. Eles tentam representar as diferentes particularidades da população. Então, diferentes opiniões, pensamentos estão aí. Só que a gente está vendo aqui, já no começo dessa conta, que a gente não vota no vereador, a gente vota primeiro no partido. Então, aqueles 2 primeiros números lá do candidato é o que realmente está valendo ali o voto. A gente pode usar exemplo aqui em Teresópolis. Há 4 anos atrás, o candidato ele foi o segundo mais votado, mas ele não ganhou. E ninguém do partido dele ganhou, porque o partido dele não fez esse quociente partidário. O partido dele não fez a quantidade necessária de votos para conseguir uma cadeira na Câmara. Então a gente vê que assim, é uma coisa meio doida, né? O cara mais bem votado muitas vezes não ganha. Por quê? Por causa disso. Primeiro o partido tem que ganhar a vaga. Depois que o partido ganhar a vaga, alguém de dentro
que vai ganhar. E nem sempre também, eu acho que, pelo que eu li aqui, nem sempre também é o cara mais bem votado. Assim, precisa de uma reforma, né? Porque é complicado de escutar isso, complicado de entender e complicado, às vezes, de dar certo. E o interessante é que, tipo assim, a população, ela tem o candidato, a gente vê que a população escolhe o candidato, mas no fim das contas acaba que não é a vontade do povo que é aceita. É a vontade dos partidos e da legislação que gera essa coisa do quociente eleitoral, que acaba, acho que, sei lá, robotizando um pouco o processo para favorecer, às vezes, o partido mais popular, vamos botar assim. Às vezes é o partido que tem mais dinheiro. Isso daí acontece. Igual, uma noção que a gente tem muitas vezes é o seguinte, e isso eu já vi, não é em uma eleição. A gente acaba observando quantas pessoas estão fazendo propaganda para determinado candidato. Aí você vai pegando, olha, esse daí deve ganhar. A gente está vendo em vários lugares coisas dele. Isso depende de dinheiro. Às vezes o cara só está pagando. Porque assim, a gente olha muitas das vezes que tem muita propaganda de determinado candidato, e isso daí, às vezes, ele só está pagando para ter aquela propaganda, mas vai gerando na mente das pessoas que, não, esse candidato aí tá forte, tem muita gente apoiando, muita gente vota nele, vou votar nele também. Então, assim, é uma questão do poder financeiro acaba influenciando. Muitas das vezes o partido que tem mais dinheiro acaba ganhando mais votos por esse motivo. Eu acho que, tipo assim, ele vem de trás. Se a gente for parar a pensar na Revolução Francesa, lá atrás, aconteceu basicamente quase a mesma coisa. Que, acho que foi a Revolução Francesa assim, que eles invadiram a Bastilha, esse negócio tudo, não foi? Eles foram, se reuniram lá na sala de jogos e tal, reunião. Então, desde lá a gente já podia notar. Eu não tô lembrado não, mas deve ser sim. Isso. Tu tá mais perto da escola do que eu. Desde lá a gente já, se os ouvintes aí viu que eu tô errado, me perdoe também, eu tô um pouquinho afastado da escola. Mas eu sei que desde lá tinha o clero, né, a nobreza e os camponeses, né, que eram os mais pobres, né, era a classe baixa mesmo. E aqui os camponeses representavam 96%, 97% mais ou menos, da população, né, que era o povo. E a nobreza era, acho que 2%, e o clero, acho que era 1%. E aí, o povo ele trabalhava para sustentar a reveria do clero e da nobreza. Aí, até que um dia, o povo se revoltou e fez aquilo tudo, né? Então, a gente pode ver que, tipo assim, o povo sofre, muitas das vezes, por escolha própria. Porque se a gente for parar para pensar, na greve dos caminhoneiros, muitas das vezes as pessoas de poder, né, presidente e tal, os vereadores e tal, teve alguns que falaram que os caminhoneiros não influenciavam em nada, que não valiam de nada, e eles foram parar o Brasil. Então, é uma coisa muito doida, porque o povo tem o poder do voto, de votar, de escolher quem vai colocar lá dentro. Só que ele não tem o controle desse poder, porque ele não sabe em quem confiar, em quem votar, ele acha que quem vai colocar lá dentro é certo, muitas das vezes a gente quebra a cara. Então, tipo assim, a gente tem muito poder, ao mesmo tempo a gente não tem nada. Igual, aí às vezes a pessoa vai, não, vou votar nesse daqui porque é um cara de confiança. Eu conheço ele, cara é gente boa, a gente vê que ele faz o bem, mas é um cara que não vai conseguir voto suficiente para se eleger. Mas ele vai fazer voto suficiente para eleger alguém dentro do partido dele. E aí alguém dentro do partido dele que a gente não gosta, não concorda com as opiniões, é que vai ser eleito e vai parar lá na Câmara dos Deputados,
nesse caso agora, nessas eleições na Câmara dos Vereadores, que a gente acaba confiando, e é o que eu estava falando, a gente às vezes, e ainda acho, a gente pode acrescentar, a gente tem o poder do voto, mas perde o poder, por muitas das vezes não ter o poder da confiança, em depositar confiança em alguém, e aquele que a gente acha que pode confiar, vem as regras, muitas das vezes, o sistema político, eleitoral, e rouba esse poder que a gente tem. O mais legal, vai um cara que eu não confio. E o mais legal nisso, é que eu lembro lá atrás, que agora, tipo, veio tudo na mente, assim, eu consegui lembrar, que a corrupção já tinha lá antigamente, lá atrás não tinha corrupção. Acho que na época do Getúlio Vargas, acho que era na época do Getúlio Vargas, assim, que aí o pessoal ia e fazia assim, não, se tu votar em mim, eu faço isso, faço aquilo outro, né? Aí tinha uns que ainda pegavam e faziam assim, vamos lá, eu vou engraxar uma bota pra tu votar em mim. Aí depois que tu votar em mim mesmo, aí eu vou engraxar outra bota. Então, tipo assim, muitas das vezes a gente tem o poder do voto, né, da escolha, mas muitas das vezes também a gente vende. A gente vende isso, o poder da escolha. Aí tinha uns que não, uns que precisavam mais, não, eu te dou terra, te dou isso. Aí pros camponeses eu te dou terra, eu te dou mantimento, eu te dou não sei o que, te dou não sei o que da saúde. Então, tipo, lá atrás já tinha essa parada de corrupção. Entendeu? Uhum. Então, isso é antigo, né? Corrupção porque, é antigo. tipo assim, interessante. Tem a ver com a história. Entendeu? Tudo desde hoje que tem no Brasil, tanto no mundo todo, é devido à política. Tudo tem uma política. Tudo é política. Porque para você abrir um estabelecimento, aí você tem que ir, tem que ter uma política, toda uma política de segurança, uma política de sei o quê, tem que ter uma política, tem pessoas para apoiar aquilo. Aí você, nem a gente tem a igreja tem uma política, a igreja funciona assim, a igreja tem regra. Então, se a gente for parar para pensar, tudo tem, né, o seu limite, tem suas regras, tem seu estatuto, vamos dizer assim, onde é fundado. O interessante também é falar sobre compra de votos, que muitos políticos hoje eles já não entram lá e não fazem nada, porque no fundo o que ele ofereceu já foi feito quando a pessoa vendeu o voto, né? Aí a gente fica naquela assim, às vezes o político tá lá, ele tá errado, ele entrou, ele tem que fazer. Mas quando a pessoa vende o voto, ela mesma não pode cobrar o político, porque o que ele prometeu ele já fez pra ela, que foi comprar o voto. Se você votar em mim eu te dou cimento, eu te dou tijolo, se você votar em mim eu te dou alguma coisa em troca. No fundo ele já fez o que ele tinha prometido. Aí quando ele entra lá dentro, que era para ele fazer as coisas para a cidade, ou tipo assim, no caso da eleição municipal que a gente tá falando, ele já fez, que ele já comprou o voto, ele já fez pelas pessoas, tipo assim, aí a pessoa não tem nem moral de cobrar apresentar um trabalho. Porque até as campanhas de televisão, agora a gente até não vê muito, mas já passava muito sobre compra de voto, sobre se a pessoa vendeu o voto, o político já fez aquilo que ele tinha prometido. Teve uma cidade do Rio Grande do Sul que foi até engraçado, acho que eu vi isso em alguma rede social aí, não lembro qual, que o cara foi lá, né, esse cara, como é que é? Alegórico? Como é que é? Alegórico, não? Aí ele foi lá, aí na hora de começar a passear lá, né, acenar pro povo lá, o pessoal foi, juntou uns pedaços de pau, pedra, bateram no cara, mano. Bateram muito no cara. É igual agora, na época da eleição, a gente tá vendo que até Matheus falou sobre as ruas que não é asfaltada, mas a gente vê que nessa épocazinha agora, começa muito ainda colocar, alguns lugares eles melhoram, eles tapam um buraco, eles colocam um cascalho para melhorar
a coisa só agora visando a eleição. A gente vê que agora, perto da eleição, há um movimento muito grande disso. E essa eleição agora aqui na cidade, a gente teve menos tempo, porque por causa de outros processos, acho que foram 2 anos da gestão do prefeito. Mas a gente vê que dentro de um período de 4 anos, que é o período normal da eleição, muitas das vezes o político ele deixa para o último segundo tipo, os últimos minutos do segundo tempo para poder apresentar algum trabalho. E na minha opinião, isso é um tipo de... Eles deixam, eles vão acumulando aquele serviço, sempre vem com aquela desculpa que nunca tem dinheiro, que sempre nunca tem dinheiro para fazer nada, mas no fundo, quando chega no finalzinho, eles arrumam dinheiro para fazer aquilo que poderia ter sido feito ao decorrer do seu tempo ali. Até porque se o serviço tivesse sido feito dentro dos 4 anos desde o começo, a gente no final poderia apresentar, a gente poderia votar até mais tranquilo naquela pessoa, que saberia que não, ela realmente trabalhou por aquilo. Mas a gente vê, tipo assim, a gente nem está citando o nome de nenhum político para ninguém falar nada, mas tipo assim, a gente vê que no final começa a aparecer serviço. A coisa que era para ter sido feita há 4 anos, aí tipo assim, nas épocas de campanha o dinheiro aparece do nada. Antes não tinha, 1 ano atrás não tinha, há 2 anos atrás não tinha. Agora, 1 mês antes da campanha vai aparecer dinheiro para a pessoa fazer as coisas que teriam que ser feitas. Sempre tem esse milagre, né? Essas maravilhas das eleições. Mas assim, também é interessante a gente saber a função do vereador, do prefeito. A do prefeito é muito bem claro, né? É administrar a cidade. Então ele que é o responsável por ver essas questões da administração pública, de funcionários necessários, pagar em dia, ele que faz a gestão financeira da prefeitura, da cidade, né, do município, ele que faz a gestão de pessoas, é ele que faz a gestão quais são as obras necessárias. Então, isso tudo é com o prefeito. É ele que faz os decretos, ele elabora os decretos, pensa em políticas que devem ser empregadas durante o período, então, questão assim, política na saúde, política na questão sanitária, na questão econômica. Então, isso daí é com o prefeito. Os vereadores, a função básica, então, isso aqui são funções básicas. A função básica do vereador é verificar se isso tudo que o prefeito está fazendo está certo. E aprovar. Se o prefeito quer fazer, dá para fazer, né? Então eles aprovam lá o orçamento anual da prefeitura. Eles dizem, não, isso daqui... Porque tudo que uma prefeitura faz, tudo que um governo faz, cada coisa tem que estar detalhado no ano anterior. Eu tive um professor que ele falou, olha, a lei tem que ser muito bem detalhada, a lei orçamentária. Se a prefeitura pretende comprar 100 lápis, tem que dizer lá que está com o orçamento preparado para comprar 100 lápis. E aí os vereadores eles vêm e dizem, não, 100 lápis é muito, tem que comprar 80 lápis e comprar só 40 borrachas é pouco, tem que comprar 50 borrachas. E eles vão lá e revisam isso. Então um trabalha com o outro, mas a função do vereador é só fazer essas propostas de melhoria, né? Faz a proposta e o prefeito vê se dá. O prefeito faz as propostas e os vereadores vêm se dá. Funciona mais ou menos assim o esquema, né? E a gente tendo noção dessas coisas, de que funciona mais ou menos assim, a gente fica mais clara a visão de como votar. Então assim, vamos usar um exemplo. Eles querem mudar o currículo educacional das escolas municipais. Quem vai fazer isso? Quem propõe é o pessoal do setor administrativo, prefeitura. E quem vai aprovar? São os vereadores. Então, assim, a educação nessa cidade é uma porcaria.
Então tem que cobrar de quem primeiro? Prefeitura. A prefeitura está tentando fazer o possível, então quem não está aprovando são os vereadores. Ou cobrar, ou cobrar os vereadores. Vocês estão aprovando o quê? Vocês estão permitindo o quê? Vocês têm que cobrar, vocês têm que impedir aprovar certas coisas. Então funciona mais ou menos assim. Agora, vem a parte importante desse podcast. Até agora a gente viu o que a gente já sabe, que é política. Agora, o que a gente como cristão tem a ver com isso? Porque muita gente fala que a política é do diabo e acaba dando o que não deveria dar, né? Igual tem muita gente que fala, não, dinheiro é do diabo, aí a gente continua pobre e a gente só está enriquecendo o diabo quem é do diabo, né? Mas a política é importante para nós, é uma coisa que o Marquinhos falou, a política tem tudo. Até no nascimento de Jesus tinha política. Quando a gente olha lá e vê, primeiro José e Maria ter que sair da cidade que eles estavam e ir para Belém foi uma decisão política. Não dele, né? Mas lá de Roma. Olha, vocês vão ter que fazer um recenseamento. Vão ter que se recadastrar aqui. Decisão política. E é interessante. Quando a gente vê lá... E é interessante que se a gente for notar sobre política, Apocalipse mesmo, várias coisas estão recheadas sobre política. Se a gente for pensar do começo ao fim é política. Tem várias coisas, vários sinais que é política. O povo de Israel teve muita política. A gente foi passando nas histórias políticas, até se a gente for notar nos primeiros podcasts que a gente fez sobre Israel, a gente vai notar um jogo político muito grande sobre a tomada de territórios, sobre o jeito de governar, tudo gera política, uma questão política. Quando José assumiu como governador lá, ele teve que adotar uma nova política para poder o reinado dele funcionar melhor. E a gente vai notar que até, tipo assim, quando a gente entra mais no povo de Israel, a gente vai ver que tem a época da teocracia, que era como se Deus fosse o rei. Vamos botar, se fosse no caso de hoje, ele seria o nosso presidente, o presidente de Israel, vamos botar assim, o presidente mundial, qual ele governava o povo. Então até Deus, ele meio que agia como... claro que a gente não vai botar ele como os políticos, né? É diferente. Tô falando de governo e política, tipo assim, todas as questões bíblicas gira em torno de alguma política no meio do povo. Deus sempre se meteu em política. Acho engraçado que aí tem muitos crentes que não, a gente não vai se meter em política. Mas Deus sempre se meteu. Tá errado Deus? Não. Deus estava pecando? Né? Porque assim, Deus, a gente vai olhar no Antigo Testamento, vários momentos Deus interviu, fez uma intervenção política. O que o Maurício estava falando, a teocracia, que a gente comentou nos podcasts sobre a história de Israel, era Deus exercendo política, ele era político. E os profetas e os juízes exerciam a expressão de Deus aqui na terra, no meio do povo. Agora, depois ele foi e colocou, ele instituiu um rei, depois ele depôs esse rei, o Saul, ele depois colocou o outro, Davi. A gente vai ver que depois, quando Salomão morre, o sucessor de Salomão, Deus que permite lá a divisão do reino, divisão política. Então, assim, Deus sempre teve um envolvimento político. E quando a gente vai olhar no Novo Testamento, como tu mesmo citou, Maurício, a gente olha e vê que Jesus vai vir com um exercício político. Ele vai ter o anticristo fazendo um exercício político no mundo. Ele vai ser um líder mundial, o anticristo. Mas Jesus vem e depõe, né, tira o anticristo e ele assume o reinado no mundo todo. Então, Jesus vai vir sendo um político. A gente tem que, às vezes, separar, entender que a política está ruim as pessoas que estão prejudicando a política. Agora, a gente não pode demonizar uma coisa que o próprio Deus exerceu. Então, a gente tem que orar, aí entra a nossa parte, como cristão. Porque o próprio apóstolo Paulo, a Timóteo, ele vai dizer, no capítulo 2, versículo 1 e 2, está assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas.
Façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda devoção e respeito. Então Paulo está pedindo que a gente ore, em especial pelas autoridades. Na época não tinha eleições, hoje nós temos eleições, hoje nós podemos participar da política. Na época até tinha eleições, mas não exatamente no período de Paulo, teve um pouquinho antes ali em Roma. Mas assim, a gente hoje pode ter exercício político, pelo menos na questão do voto. Mas esse cachorro, ele não fez a abertura, ele não tem direito de falar no podcast, não. Tá falando. Ele tá se manifestando aqui com a política. É pra Exercendo o o pessoal ver que Mas assim, até o cachorro aqui tem direito político, tem direito de fala. Mas assim, Paulo ele tá dizendo ali que a gente precisa orar. Quanto mais votar, né? Então a gente tem que ter essa noção. E Paulo está dizendo, façam isso para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda devoção e respeito a Deus. Incrível que a política tem uma influência na nossa devoção e respeito a Deus. É interessante também quando a gente lembra daquele verso que fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então por que votar a gente não vai fazer para a glória de Deus? Então a gente, como cristão, a gente deve votar sim para a glória de Deus, lembrar primeiro dele. Primeira coisa, para nós cristãos, para os outros não se aplicam, porque a gente vai ver aqueles que mais vão trabalhar conforme a vontade de Deus. Isso a gente pode ver na proposta. Agora, depois se a pessoa vai cumprir ou não, aí já é uma questão de depois que a gente votar. Se a pessoa entrar e não cumprir aquilo que fazer, a gente orar a Deus e cobrar que seja feito aquilo que ele prometeu. Claro que a gente não vai pedir que ele governe só para nós cristãos. Eu costumo falar que a política, ela sim, eu acho que ela vai ser para a glória de Deus. Mas se eu entrar como político, eu devo saber que eu devo governar tanto para cristão, como para outras religiões, como também para o ateu. Porque política é aquele negócio. A pessoa vai governar para os cidadãos. Na língua rolou aqui agora. Muitas vezes tem essa questão também, né? A pessoa, não, tem que ser só pro meu lado, tem que ser só para mim. Agora a gente acho que já pode ir indo para as considerações finais. E assim, pelo menos as minhas considerações finais é que, de fato, a gente, como o Maurício falou, a gente tem que fazer para a glória de Deus, ter a consciência de que a gente está votando. Não é votar só no cara, que é gente boa, que não, isso daí vai ser bom, eu queria que ele fosse eleito, talvez ele... Aí tem gente que ainda vira, ele talvez não vai ganhar, mas vou dar o meu voto para ele. Você está elegendo alguém. Você não está elegendo às vezes ele, mas os outros você está ajudando. Porque seu voto está indo para o partido. Se você está votando no vereador, seu voto está indo para o partido. Não é para o candidato. O candidato ele é o último a ser visto. Primeiro tem que ver qual é o partido que vai ganhar, né? Não estou falando da gente na hora de votar. A gente primeiro vê o candidato, depois vê o partido. Mas na hora de lá o TSE, né, o tribunal, no caso aqui seria o TRE, o tribunal eleitoral, na hora que eles vão apurar lá os votos e ver quem vai ganhar para ser vereador, eles primeiro veem o partido. Então nosso voto vai primeiro para o partido. A gente tem que ver o partido que é bom. Esse partido aqui não presta, então descarta. O partido aqui é bom. Então eu vou votar no vereador que está num partido que os outros que ganharem, tá bom. Eu vou votar nele. Se eu ajudei a outro do partido dele a ganhar, legal. Tá bom, tá ruim não. Então isso a gente tem que ver. E, principalmente, orar. A gente tem que orar, pedir a Deus que sejam eleitas pessoas boas, pessoas que irão fazer o melhor para todos. Essa é a minha visão. Se você ouvinte não ouviu falando muito, é porque nessa questão de eleição política eu não entendo muito bem. Então, para mim foi como é que eu posso dizer? Foi um podcast escola. Porque eu não entendia muito bem, aí através desse podcast agora eu consigo entender melhor.
E minha ideia também é essa, que a gente tem que orar sempre pelos nossos governantes, pelo nosso poder e pelas nossas autoridades, porque, querendo ou não, a gente gostando ou não delas, elas são fundamentais para manter o país decente, né? Mesmo que às vezes não esteja decente, é fundamental ter lá. E eu acho que é isso aí mesmo, porque a gente tem que tudo começar para a glória de Deus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, e é que nem o Matheus falou, vamos entender, né? Antes de tomar qualquer decisão, colocar na mão de Deus e orar que seja feita a vontade dele e melhor pra gente. As minhas considerações finais também é praticamente a mesma. Pedir primeiro direção a Deus, escolher bem o partido que a gente vai votar. Às vezes, para nós cristãos e para todo mundo, às vezes é melhor você deixar até aquela pessoa que é gente boa, que você sabe que vai perder, porque tem como você saber mais ou menos que a pessoa vai perder, escolher um candidato também que seja bom para a cidade e que tenha mais chance, que talvez você tire alguém que não mereça estar lá, porque é aquele jogo político que a gente falou no começo. Então, às vezes, é melhor você, às vezes, em vez de eu jogar meu voto fora, você escolher direitinho, parar, ter paciência e pedir a Deus que seja feita a vontade dele. E quando a gente for votar, a gente perguntar a Deus qual é a vontade dele, que a gente vai lá e coloque nosso dedo lá naquela urna e digite os números certos, que venha a ser bom para a cidade, para a população, em primeiro lugar, né? Porque nós somos a população, e que Deus venha fazer a vontade dele e que vença o melhor. Agora falta o Fred, né? O Fred também participou. O cachorro, ele falou que a consideração dele vai ficar só no au-au mesmo. Ah, tá. Então tá bom. Bom, esse foi o nosso podcast da semana. Se você gostou, compartilha aí com as pessoas. Se não gostou, compartilha também para enjoar alguém, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós e nas eleições que Deus traga as pessoas certas para governar cada município, e também que Deus levante o presidente correto para governar os Estados Unidos. Forte abraço, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais. Legal, gostei. Maneiro. Então é isso daí, né? Este podcast foi editado pela Altin Soluções.